Eu começo dizendo boa noite a todos, né? Eu sou a Sandra da SS Alergia. É com muita honra, com muita alegria que a gente fala hoje com a Raquel Rigg, que é uma nutricionista muito conhecida, né? Principalmente em Minas Gerais, né? Nem só em Belo Horizonte, em Minas e também em outros locais. Nós nos encontramos no ano passado no evento da doutora Ariana Yang, ou seja, a Raquel também é uma nutricionista que o tempo todo busca conhecimentos e não é no chutômetro que ela trabalha, né? Parabéns. Então, é uma honra te receber. Para vou assumir até os nossos franqueados retornarem, tá? Aí depois eu saio de mim. Raquel, voltando então, conta de novo, né? Como é que você entrou nesse mundo da alergia alimentar ou da nutrição? Sandra, eu tava até obrigada pelo convite, uma honra assim imensa para mim estar com vocês. Eu sei o quanto vocês trabalham para isso e estão trazendo tanta informação boa para essas famílias em um momento que está sendo tão complicado para todo mundo, né? Eu sou nutricionista já há algum tempinho. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, mas eu vivi muitos anos com um diagnóstico de hiperatividade. E de repente eu me vi grávida do João Ricardo. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, o pai dele também é muito alérgico. O João Ricardo precisou nascer de uma cesárea quase de urgência e ele tomou fórmula na maternidade com menos de 12 horas de vida. E eu estava até dizendo para eles que eu acho que ele seria alérgico de qualquer forma, mas a fórmula veio para contribuir. E aí eu que já era apaixonada por esse universo da nutrição materno-infantil, me vi dentro de um mundo novo, né? O mundo das alergias alimentares, para gente que é pai, mãe de criança com alergia, é um mundo novo, porque ele muda tudo ao nosso redor. Porque a alergia alimentar não mexe só com a criança, né? Ela mexe com toda a família. E aí eu me vi mais do que eu já estudava e já me dedicava, eu me vi precisando de entender melhor esse mundo das alergias alimentares e conhecer a fundo. E eu acredito que dentro da filosofia do que a gente estuda em modulação intestinal, a gente pode fazer mais pelas crianças com alergia alimentar do que somente retirar o alérgeno alimentar. Retirar o alérgeno é o ponto inicial, é o fundamental, até para proteger a vida daquelas crianças que o alérgeno pode pôr em risco, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer mais. Eu acho que o fazer mais é sempre muito bom, desde que bem orientado, bem cientificamente embasado e com segurança, né? Então é nessa linha que eu trabalho, que eu atuo e que eu acredito que, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar muitas famílias por aqui. Seu filho ainda é alérgico ou ele melhorou? João Ricardo já foi alérgico a 12 alimentos e hoje ele é alérgico somente a 4. Quatro Então, alimentos? hoje a gente Leite, tem leite, ovo, ovo, soja e coco. soja, coco. E coco, Em Belo Horizonte? em Belo Horizonte. Eu tô brincando Eu porque tenho assim, lá em Fortaleza é comum a gente, não é comum, mas assim, a gente ouve casos de alérgicos a coco porque eles consomem muito, né? Aqui na minha cidade, nunca peguei um caso de alérgico a coco. Quando a gente conversa com os franqueados de Goiânia, e talvez de Belo Horizonte, eu não sei, né? Mas o de Goiânia, sim, bastante criança com alergia ao milho porque consome-se muito, né? Entra muito em contato. Então, é o uma João Ricardo novidade já para foi mim. alérgico a milho. O coco é forte. O coco, a gente não tem tanto hábito de consumir coco aqui, sabe? Até, assim, tô pensando aqui, mas assim, usa-se muito coco em doces aqui, assim, canjica, em broa, mas não é uma coisa assim forte do nosso padrão alimentar. Mas o milho, sim, aqui usa-se milho muito, muito.
E era uma das dificuldades que eu tinha, porque o milho aparece em certas coisas que a gente não pensa, né? Eu falo que é aí que a alergia alimentar tira todo mundo da zona de conforto, porque você vai pensar que um fermento em pó tem amido de milho. E às vezes uma mãe está com uma criança reagindo e ela não sabe dizer, não, mas eu não furei a dieta, tá tudo certo, eu tô seguindo a dieta direitinho. Aí eu falo, então vamos lá, vamos ser detetive, vamos esmiuçar isso aí. Aí quando você vai falar, não, eu fiz um bolo. Com o que você fez esse bolo? Ah, pus isso, pus fermento. Tá aí o erro. Acho que o Fabrício conseguiu voltar. Voltaram. Então, Fabrício, Bel, bem-vindos. A gente continua, até porque você viu que a gente está no momento que é normal, todo mundo consegue ser empático e compreender. Nós ficamos batendo um papo até vocês chegarem, tá? Sejam bem-vindos novamente. Eu acho que meio que parou mais ou menos no mesmo lugar, né? Como eu não tinha prestado atenção, porque a gente estava arrumando as coisas, foi bom para conhecer, né? E é muito bom saber que você. Não é que é bom, mas eu acho que para quem está assistindo, né, saber que vocês também são pais de uma criança alérgica, entendem as dores dos outros pais que estão vendo, é muito bacana, né? Hoje lá no grupo da SS Alergia tinha uma mãe em pânico. Talvez ela falou que ia assistir, mandou até uma pergunta. E estar perto de outras mães que possam falar, não, a gente já passou por isso e deu tudo certo, dá um alívio para o coração. Saber que vocês três são pais de alérgicos traz esperança no coração de quem está assistindo. Então, fiquem à vontade. Raquel, mais uma vez, muito obrigada, viu? Prazer em recebê-la na Obrigada, SOS Sandra. Alergia. Prazer imenso estar aqui. E gratidão pelo tempo e pelo conhecimento que você vai compartilhar com a gente. Até mais, gente. Precisando, tô sempre aqui. Obrigado, Sandra. Obrigada, Sandra. A gente estava comentando, né, Raquel, um pouquinho de como que a alergia, ela tem um fator, né, que vem, às vezes, da questão da genética, mas também teve no seu caso, né, teve um reforço externo, né, na própria maternidade, como foi o nosso caso com a Lívia também, né, que ainda na maternidade, nas primeiras 24 horas, teve contato com fórmula. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa relação da alergia e o impacto que tem na questão intestinal também. A fórmula, quando ela chega para uma criança que já tem um fator genético e está com o intestino muito imaturo, é importante a gente falar que a criança, ela nasce, toda criança nasce com uma imaturidade intestinal. Até porque ela vai começar a colonizar o intestino dela quando ela nasce. Então, a barreira intestinal dela, que vai vir a ser assim, onde, o nosso grande órgão de defesa do corpo chama-se intestino. Vamos pensar que tudo que a gente come pode ser um alérgeno, pode ser um patógeno, pode ser um alimento, pode ser um nutriente, e o nosso corpo tem que descobrir e entender isso. E quando essa descoberta, esse equilíbrio, ele é quebrado, o corpo começa a reagir contra o alimento, como se ele fosse um invasor. E essa criança que não tem essa barreira intestinal ainda bem formada, que não tem uma proteção intestinal adequada, e essa proteína chega muito cedo, ela passa para a corrente sanguínea e pode disparar o sistema imune para que ele venha reagir contra esse alimento. A alergia alimentar, ela pode acontecer ao longo da vida também, né? Mas, tratando-se de bebês, é uma criança que não tem uma flora bacteriana formada, é uma criança que pode crescer com um fator de desbiose no intestino. Fala um pouquinho para a gente, o que é o desbiose, Raquel? Quando a gente faz uma colonização intestinal, e ao longo da vida ela se altera, a gente precisa ter equilíbrio entre as bactérias que convivem ali naturalmente. A gente tem trilhões de bactérias vivendo no intestino. E eu até brinco assim, eu falo, gente, não é possível que a gente tem trilhões de bichos morando dentro da gente e eles não vão fazer nada? Eles fazem muito. Muitas vezes fazem muito bem e podem fazer muito mal.
Mas esse equilíbrio entre as bactérias, ele é necessário. Então, esse equilíbrio chama-se eubiose. A criança com alergia alimentar, ela tende a ter uma flora bacteriana, tanto a formação quanto a continuação dessa flora ao longo da vida, diferente dessas outras crianças que não têm alergia. Então, essa barreira de proteção que essas bactérias vão formar, ela passa a não ser formada adequadamente. Então, é uma criança que vai ter processos inflamatórios subclínicos, não aquela inflamação que a gente vê de cair, machucou, ficou vermelho, não. Uma inflamação subclínica, substâncias inflamatórias geradas ao longo do corpo dela, 24 horas por dia. Então, isso pode acarretar uma série de coisas na vida dessa criança. Inclusive, 80% do nosso sistema imune está nos nossos intestinos. Então, é uma criança... Pode falar. Quando você fala dessas reações, né, do sistema imunológico, elas podem acontecer de várias formas ou elas tendem a acontecer de uma única forma? Né? Não, ou pela pele, ou pelo algum distúrbio do intestino mesmo? Como é que elas se apresentam para uma mãe que está tendo, de repente, a sua primeira experiência com um filho? Como é que ela percebe isso? Ela pode acometer diversas formas. Por quê? Cada órgão do nosso corpo vai ter uma flora bacteriana sua. A pele tem uma, as regiões respiratórias têm uma, e a grande concentração de flora bacteriana está no intestino. Só que essa sinalização, ela vai do intestino para o cérebro. Então, se a criança tem uma quebra de matriz celular na pele, uma flora que não está legal na pele, ela pode ter mais propensão a ter uma dermatite. Se ela tem um intestino que não está bem colonizado, uma inflamação intestinal, ela pode ter uma colite, que é o sangue nas fezes, ela pode ter uma distensão abdominal muito grande, pode ser uma criança que sofre de arrotos, de erupção de gases o tempo inteiro. São sintomas, assim, a criança pode ficar irritada, porque um intestino permeável vai alterar a permeabilidade dos sintomas, dos nutrientes também no cérebro. Então, essa criança de triptofano não muito legal. Pode ser uma criança que tem um refluxo, porque a presença do alérgeno no estômago, ela vai aumentar a produção de ácido gástrico dessa criança. E esse refluxo vai doer, então essa criança vai chorar. Então, são diversas manifestações que, na verdade, podem estar vindo, ou é uma possibilidade de uma flora bacteriana que não está funcionando adequada, que não está sendo bem formada, ou que não está em equilíbrio naquele momento. E uma barreira intestinal mal formada, ela vai gerar o processo inflamatório cada vez maior. Entendi. E dessa linha, identificado isso, quais os próximos passos, quais os caminhos disso para reduzir esse tipo de permeabilidade intestinal? Então, a gente tem que pensar, Fabrício, nesse sentido aí, em dois momentos na vida, tá? Assim, da criança. Do bebezinho, que está formando essa barreira agora. E aí, nesse bebezinho, é interessante a gente avaliar em que ponto que essa inflamação intestinal tá, para a gente poder ajudar o corpo dele a formar uma permeabilidade melhor. E aí a gente pode trabalhar com o que hoje o pessoal chama de probiótico fantasma. Fala pra gente um pouquinho do probiótico, Raquel, porque hoje a gente vê que está muito em moda o probiótico. O probiótico é uma coisa fantástica, mas não é para todo mundo, nem em todo momento. Por quê? O que é o probiótico? Probióticos são células de bactérias que você vai consumir para que elas façam a colonização adequada do intestino. Mas, no contexto de uma criança maior, nem sempre começar o tratamento pelo probiótico é o ideal. Por quê? Se essa criança tem um processo de desbiose formado há muito tempo, ela pode ter um supercrescimento de algumas bactérias no intestino. E quando você dá o probiótico, ao invés de você melhorar o sintoma, a criança reage mais. Então, é preciso avaliar
em que situação que essa criança está quando ela é maior, para ver se a gente vai começar melhorando essa barreira intestinal através de aminoácidos ou se a gente vai começar melhorando essa barreira intestinal através dos probióticos, que são as bactérias, que são aqueles bichinhos que a gente desenha bonitinho, que vão colonizar o intestino e através do DNA deles formar uma barreira celular mais adequada. Então, a sua recomendação é, quando a gente fala de probiótico, de fato não é para todo mundo, precisa ter uma orientação especializada. Precisa, porque senão, de repente, sabe o que eu vejo assim? Mas é natural. Algumas crianças, 90% das crianças vão tomar o probiótico e não vão ter problema. Mas algumas podem ter piora dos sintomas momentaneamente. Pode causar uma diarreia, pode causar um aumento de gases. Então, por isso que muitos profissionais, e quem tem estudado muito da área, tem trabalhado com o probiótico fantasma, que é nada mais, nada menos do que você dar o probiótico morto, e através da informação de DNA dele, o nosso corpo consegue reconstituir essa barreira intestinal. Então, o efeito dele é mascarado, assim? É mudado o efeito? Como que o fantasma é identificado? Como que funciona no organismo? Como que o organismo entende esse como é fantasma? Fiquei curioso com o fantasma. Ele não... É porque ele não chega vivo. Na verdade, quando ele chega morto no intestino, eles chegam os fragmentos de DNA. E aquelas outras bactérias que estão vivas dentro do intestino vão pegar esse fragmento de DNA, vão internalizar e vão ser capacitadas a formar aquilo que a gente quer, que no caso é a mucina que vai fazer a proteção da barreira intestinal. Então, a gente utiliza do probiótico, do DNA do probiótico, sem aquele efeito de fermentação, sem uma possível translocação, que é o probiótico causar um efeito sistêmico, mas conseguindo todos os benefícios que a gente quer dele. A engenharia bioquímica atrás disso é fantástica. Você pegar um DNA e fazer a sua própria bactéria dentro de você, utilizar aquele DNA que você colocou para produzir o que você quer. Entendi. Interessante. Legal, Raquel, né? Muito interessante. E aí a gente queria entender um pouquinho, né, nessa questão do impacto desse processo na alergia alimentar, né, e como é que a gente, no mundo que a gente está hoje, né, que é um pouco mais preocupado, como é que vai ser, qual que é o reflexo disso, né, nas alergias alimentares e também na questão de pessoas que têm um sistema intestinal debilitado ou com alguma restrição em termos de cuidados? Então, esse momento que a gente está vivendo é muito ímpar e, assim, 80% do nosso sistema imune está dentro dos nossos intestinos. Mas para que esse sistema imune funcione bem, a gente precisa ter alguns pilares funcionando bem, que é diminuir o estresse, o que a gente tem mais vivido é o estresse. Dormir bem, que eu acho que para nós pais, principalmente pais de alérgicos, a gente já tem uma preocupação maior. Será que esse coronavírus vai ser pior para o meu filho porque ele é alérgico? Ao que os estudos indicam, parece que não. Que bom, né? Se alimentar bem e ter uma flora bacteriana adequada. Eu acho que está difícil para todo mundo ter isso. Uhum. A criança com alergia alimentar, a gente precisa ter um cuidado com ela, porque às vezes ela se priva de um alimento, mas aquele alimento, ele tem além da proteína, ele tem nutrientes. Então, é importante que a gente consiga fazer uma ligação de uma alimentação completa, de uma alimentação rica, para que essa criança tenha fibras e tenha nutrientes suficientes para que ela consiga lidar com todo esse processo, mais o processo de inflamação que ela tem pelo processo alérgico. Então, é uma criança que a gente precisa fortalecer o sistema imune através de uma alimentação variada. É uma criança... Necessariamente tem que fazer algum suplemento, Raquel? Não é assim...
em alguns momentos da vida, eu acho que a gente acaba suplementando uma coisa ou outra, melhorando um pouquinho o que não está legal, mas não é padrão. Então a criança tem alergia alimentar a ovo, então eu preciso suplementar colina, que é um nutriente presente na gema do ovo, que vai fazer essa barreira intestinal e proteção neuronal, no exemplo. Então ela tem alergia a leite, então eu preciso obrigatoriamente suplementar cálcio. Não, é importante a gente avaliar essa criança, entender como que está essa alimentação, entender em que contexto que essa criança está inserida, porque o fator ambiental, ele conta nessa questão da maturação intestinal e do estresse. Então uma criança que está se sentindo excluída, uma criança que está triste, ela não vai se alimentar direito. E aí, possivelmente, pontualmente, naquele momento, a gente vai suplementar. Uma coisa que é legal a gente falar, Bel, nesse contexto que a gente está vivendo nesse dia a dia, é que as crianças estão menos expostas ao sol. Principalmente as crianças que moram em apartamento. Então, nesse contexto, é interessante a gente pensar que talvez a vitamina D, que é um grande protetor, uma grande parte do sistema imune da criança, pode estar mais baixa. E aí, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, talvez seja preciso dar um olhar mais atento a uma suplementação de vitamina D para essas crianças. Porque muitos estão confinados dentro de casa, e para a gente fazer a formativa da vitamina D, a gente tem que tomar sol, e não serve sol. E o raio solar que a gente precisa para sintetizar a formativa da vitamina D não passa pelo vidro. Então, isso talvez seja um contexto que a gente precise pensar nessas crianças agora. Mas, via de regra, eu não acho que nada é para ninguém. Eu falo que até água em excesso para algumas pessoas pode fazer mal. Então, eu acho que é individualizar, sim, olhar cada criança como única, e a partir daí a gente pensar na necessidade e avaliar até bioquimicamente, se for o caso, se precisa de fazer uma suplementação para essa criança ou não. Até mesmo para a mãe que amamenta. Você comentou um fator interessante, Raquel, que a gente precisa olhar individualmente, mas a gente também tem que ter um olhar atento, né? E a gente fala isso como pais de alérgicos, né? De que não é só o sol, o cuidado com o sol, né? Mas também o cuidado com a questão de que ela consiga entender um pouco também o momento que estamos vivendo, né? Para que ela também não potencialize esse estresse, né? E aí ficar atenta às reações, ou uma alergia que apareceu ali de contato, né? Que foi como você comentou, que de repente é o sistema imunológico falando de uma outra forma, que esse momento que estamos vivendo como pandemia não é comum, né? E é novidade para a gente, para as pessoas de saúde, quanto mais para as crianças, né? Que estão em casa, a maioria, ou deveriam estar, né? Ou deveriam. É importante que a gente tenha nesse momento uma empatia, e no sentido também de entender que essas crianças também estão sofrendo. Eu acho que é hora de repente, outro dia, eu não vou me recordar aqui agora quem falou isso, mas eu li uma psicóloga falando outro dia, que de repente seria um momento onde nós pais poderíamos usar para criar memórias afetivas diferentes para essas crianças. O que vai levar e o que vai mudar esse sistema imune, porque essa criança vai ter menos cortisol na corrente sanguínea, ela vai ficar menos estressada, ela vai utilizar melhor o triptofano, ela vai ser uma criança mais feliz, uma criança mais relaxada do ponto de vista físico, daquele estresse, daquele ansiedade, daquele medo. Eu acho que a gente tem que contar para a criança que existe um bichinho aí fora, e que a gente precisa ficar mais recluso por isso, mas que ela não precisa ter medo. Que as precauções estão sendo tomadas, mas que se ela fizer tudo certinho, ela não precisa ter medo. Eu tenho visto muitas crianças chegarem até mim com medo, e medo de comer, porque estão com medo do alimento trazer o vírus.
E a gente sabe que esse vírus não é transmissível via alimentar. Então, a gente pega uma criança que já tem um padrão alimentar diferente, que às vezes é uma criança que cresce, a gente sabe que às vezes as crianças vão crescendo com alergia alimentar. Elas começam a ter medo de comer certas coisas, ou de comer fora, ou de passar mal. E aí você coloca um outro medo intrínseco na criança dela. Não, você não come isso fora, você não põe na mão, porque você vai adoecer. Então, a gente precisa trabalhar esse lado também nosso para levar essa segurança para as crianças. E, de repente, comprar um produto, chegar em casa, assar junto, olhar se está legal. Olha que legal, vamos comer isso. Fazer momentos, trazer as memórias afetivas, mudar esse contexto de memória afetiva em torno da comida também é muito interessante. E a gente consegue fazer isso mesmo com toda a dificuldade que a gente está vivendo, com todas as restrições que a gente está vivendo. A gente consegue fazer isso em torno das nossas crianças com um pouco de empatia. Legal. Aí você falou um pouquinho de como melhorar o ambiente e tal. Tudo isso fortalece o sistema imune da criança, né? Essa questão de você criar as memórias afetivas, fazer essas atividades, vamos chamar de atividades juntas, tudo isso melhora o sistema imune da criança, né? Conta um pouquinho pra gente dessa reação na criança. Quando a criança tá mais feliz e ela tá mais tranquila, fisiologicamente as reações dela são diferentes. Então, ela vai ter uma absorção e uma utilização de nutrientes mais fácil e ela vai produzir menos cortisol. O cortisol é um hormônio e ele está intimamente ligado à inflamação. Então, uma criança que está muito estressada, ela pode ter um desequilíbrio da barreira intestinal por uma grande formação de cortisol, e ela vai ter uma absorção e uma utilização de nutrientes diferentes. Então, esse sistema imune vai ficar sobrecarregado, porque ele vai lidar com o processo inflamatório o tempo inteiro. E é muito complexo isso, porque de repente você está sobrecarregando um sistema imune para uma coisa, na hora que ele precisa, ele está ocupado trabalhando ali. E um sistema imune sobrecarregado, um sistema imune onde está acontecendo reações 24 horas por dia, pode de repente chegar um outro alimento e trazer uma outra reação. Às vezes uma criança que já estava estabilizada, igual a Bel falou, começa a aparecer uma dermatite, aparece uma reação a um outro alimento, porque ela não está utilizando aquele triptofano, ela não está fazendo a barreira intestinal de forma adequada pelo estresse. Para ele, os pilares do funcionamento do sistema imune, eles precisam acontecer, senão essa criança vai ter problemas e ela vai aumentar uma permeabilidade intestinal. A gente precisa entender que quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias no intestino, aumenta-se a produção de lipopolissacarídeo, que é uma substância que ela é tóxica, ela causa uma endotoxemia. Quanto mais ela é fabricada, mais as bactérias crescem, maior a quantidade que ela é produzida. E com isso, ela aumenta a permeabilidade intestinal e quebra-se aquela barreira que a gente explicou. E essa criança pode vir a ter uma outra reação por isso. Raquel, qual é a ligação dessa questão intestinal da permeabilidade, das alergias, com ganho ou não de peso? Existe alguma relação? Eu estou te perguntando isso porque a gente recebeu uma pergunta de Marília, tá? E ela diz assim, tem um bebê de 8 meses, de 7 quilos, 68 centímetros. E já fez 3 meses que não ganha peso. Come bem a comida, mas parece que não resolve. É normal, né? É por causa da alergia alimentar, né? O que eu devo fazer para ela engordar? E outra pergunta, ela deve engordar? Né? Como é que é essa questão do peso? É isso que eu ia perguntar. Será que essa criança precisa engordar? Será que essa criança está realmente comendo bem? O que essa criança está comendo? É comida? Como que essa comida está sendo preparada para ela? Como que essa comida está sendo oferecida para ela? Ela pode sim ter um problema de absorção intestinal, onde ela não está absorvendo e utilizando os nutrientes de forma adequada. Mas nessa idade desse bebê,
Possivelmente não. E pelo peso e altura, me parece que esse bebê não está um bebê muito pequeno. A gente teria que avaliar para ver como que essa criança está, mas a criança não está ganhando peso. Como que está a rotina alimentar dessa criança? Essa criança amamenta? Porque uma outra questão que a gente precisa pensar, e as mães precisam lembrar, é que um grande fator contribuinte para a cura das alergias alimentares é o leite materno. O leite materno ele tem propriedades fundamentais. Até pouco tempo atrás, a gente sabia que o leite materno é riquíssimo num carboidrato que chama oligopolissacarídeo. Só que a gente não digere esse oligopolissacarídeo. Então, por que no leite materno tem tanta quantidade? Porque ele vai alimentar as bactérias boas no intestino. O leite materno é riquíssimo em citocinas que são anti-inflamatórias. Então, se existe um processo inflamatório acontecendo no intestino desse bebê, se ele é amamentado, ele está recebendo citocinas anti-inflamatórias. Então, essa barreira intestinal está sendo continuamente, pode estar sendo quebrada, mas está sendo continuamente feita. O que eu acho mais importante da gente pensar aí é o que é comer bem para essa mãe. Será que esse comer bem é o suficiente? É qualidade ou quantidade? Exatamente. É qualidade ou é quantidade? Quantas vezes essa alimentação está sendo... é entendido como quantidade. Mas quantidade... E a gente pensa, quantidade de quê? O que está sendo ofertado para essa criança? Isso é muito importante. Porque ela precisa de fibras, verduras, legumes, carboidrato, proteína, lipídio. Até 1 ano, o leite é o principal alimento da criança, seja materno, seja fórmula, e o alimento vem complementar. Mas eu vejo, às vezes, uma coisa acontecer da seguinte forma. Nós, mulheres, a gente gosta muito de fazer dieta, né? A gente está sempre fazendo uma dieta. Vamos fazer uma dieta, eu preciso emagrecer um pouquinho. E eu vejo, às vezes, a mãe passar para a criança esse padrão alimentar. O que eu quero dizer com isso? A criança precisa de gordura. A comida da criança precisa de ter óleo, azeite, uma gordura de boa qualidade. E às vezes a mãe esquece disso porque ela não põe na comida dela. E acha que a criança não precisa. Então essa criança acaba pode até estar comendo uma quantidade, mas a gente não sabe em que qualidade e nem qual a densidade calórica que essa criança está ingerindo. Isso é um fator muito importante que a gente precisa prestar atenção. Só para a gente ter um padrão de comparação, as fórmulas infantis, até 1 ano, elas têm 25% das calorias delas de gordura. 1/4. É muito. Então, é porque a criança precisa de uma densidade calórica para comer, até porque o estômago dela é pequenininho. Então, ela não vai conseguir comer grandes volumes. Mas dentro daquele volume que ela come, ela tem que ter fibra, verdura, proteína, todos os macronutrientes, os micronutrientes, mas ela precisa de ter uma densidade calórica adequada também. Então, talvez esteja aí a questão que essa mãe precisa olhar, porque realmente o bebê não ganhar peso não é legal, mas possivelmente não é por uma desabsorção intestinal. Só complementando, a Kelly acabou de responder para a gente. O bebê dela não amamenta no peito. Ela acabou de responder para a gente aqui. Acabou de fazer um comentário para a gente. O bebê dela não amamenta. Vamos ver se ela vai responder aqui. Né? Mas ela toma um Pregomin. Precisa adequar a quantidade. Tá, então ela precisa pensar talvez simplesmente nessa questão de densidade. Ela falou assim, ela toma sendo afetado para esse bebê. Em quantas vezes ao dia, em qual volume? Legal, bacana. Ela está aqui, se ela tiver mais alguma informação, a gente volta aqui e complementa a informação para ela. Legal. Raquel, você comentou dessa questão de que às vezes é a mãe que passa o padrão alimentar, né? Para a criança, né? Com essa preocupação, né? O que ela consome, o que ela não consome.
A gente recebeu uma pergunta mais cedo, se tem alguma ligação da alergia alimentar com distúrbio alimentar. Pode ter e pode não ter. Por quê? Pode ser que essa criança, por estar inserida em um ambiente de alimentação com medo, com restrição, às vezes é uma criança que o pai e a mãe estão tão preocupados que ela tem que comer, que acaba forçando essa criança a comer. Isso pode gerar um distúrbio alimentar. Um outro quadro que a gente vê é uma criança que tem uma esofagite eosinofílica, né? Que tem dor ao deglutir. E essa criança passa a evitar alimentos que vão causar dor para ela. Ou seja, ela passa a escolher texturas e, às vezes, preparações que ela já sabe que não vão causar incômodo. E aí essa criança começa a desenvolver um outro distúrbio alimentar por seletividade. Então, a alergia alimentar, de uma forma geral, quando bem conduzida, quando a criança está estabilizada, quando a criança não tem nenhum processo patológico acontecendo, ela vai passar bem por isso e ela não vai ter nenhum distúrbio alimentar. Mas se ela está instável, se ela está sentindo dor, se ela está passando mal, se ela está num ambiente que não está favorável a ela, isso pode gerar um distúrbio alimentar, sim. Raquel, e aí você falou do ambiente favorável, né? A gente, como pai de alérgico, a gente sabe que é sempre um desafio ir para uma festa, que seja na família, ou levar a criança para uma festa na escola, né? Como é que você recomenda que seja esse processo de sociabilização do ponto de vista nutricional e do ponto de vista da alergia para uma criança que está ali descobrindo o mundo? A gente pega, no nosso caso, a nossa filha aos 7 anos, né? Agora começa a querer ir em festinha sem a presença dos pais, enfim. Como é que a gente consegue lidar com esse mundo da alergia, né, alimentar, do ponto de vista da nutrição mesmo? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem que lidar, né? Eu falo que o grande desafio dos pais de alérgico é a criança começar a sair para o mundo ainda alérgica e conseguir lidar com isso bem. Então, eu acho que o primeiro ponto é que a criança tenha entendimento, se ela, igual no caso da Lívia, né, que ela já tem 7 anos, ela já entende, ela saiba fazer as escolhas dela e que ela tenha tranquilidade e segurança em fazer essas escolhas. Do ponto de vista nutricional, se ela sair daquela alimentação, de uma alimentação saudável, uma alimentação padrão, uma alimentação rica em nutrientes, se ela não sair naquele momento, naquela festa, está tudo bem. O importante é que a criança tenha um hábito alimentar saudável ao longo da vida. Eu brinco que as exceções, tirando o alérgeno, que é o problema, as exceções dentro do que a criança pode consumir, não é o que vai fazer mal para o esquema, para a vida nutricional dela. A criança precisa disso, ela precisa se sentir bem, ela precisa fazer boas correlações com o alimento para que quando ela cresça, ela não venha a ter novos ou outros distúrbios alimentares. Mas é muito importante que os pais deem segurança para essa criança saber fazer as escolhas dela. Como? Conversando, diálogo, diariamente. E a gente sabe que a criança vai passar por uma fase, quando maior, que a criança não alcança a cura, ela vai ter uma fase que ela vai ficar chateada, que ela não vai querer comer o que o coleguinha come. E aí cabe a gente trazer opções mais próximas daquela realidade, que é o que vocês fazem brilhantemente, né? E conversar e tentar trazer esse mundo para essa criança de empatia, colocar um coleguinha no meio e falar, olha, vem cá, come isso que ela está comendo, é legal, é gostoso. Aí a criança para de ser excluída. Porque às vezes a melhor amiga ou o amiguinho vai comer junto com ele, então
esse processo nutricional aí de recusa alimentar, ele fica mais fácil também. A gente precisa conhecer nossos filhos e ter diálogo e empatia, estar próximo deles para que eles consigam chegar perto e falar as dificuldades que eles estão tendo quando são maiores. Quando são menores, a gente tem que acabar um pouco adivinhando, né? O que está sentindo, o que quer, se aquele chora de birra, se aquele chora porque está frustrado, porque queria comer aquilo e não podia. Eu passei por uma fase assim, agora há pouco, com o João Ricardo, que era quando ele ia pegar um alimento na casa da minha mãe que ele não podia consumir, e eu falava, não, filho, esse você não pode. Ele rolava no chão. E aí, uma vez uma pessoa falou comigo, falou, nossa, ele está birrento. Eu falei, não, ele não está birrento, ele está frustrado, porque ele quer aquilo. E essa é a forma que ele conseguiu expor para a gente, por colocar para fora o sofrimento, a frustração dele de não poder comer aquilo. E cabe a gente também, Zé, vamos falar aí para as outras mães, para os outros pais, pensar o seguinte, se o meu filho não fosse alérgico, ele comeria tudo o que ele quer, em qualquer momento e em qualquer quantidade? Eu espero, sinceramente, que todo mundo tenha respondido que não. Porque uma criança não tem que comer absurdamente tudo que ela quer. Quem define o que a criança vai comer são os pais. Ela define quanto ela vai comer, mas o que comer é responsabilidade nossa. Então, independente da criança ter alergia alimentar ou não, essa rédea cabe aos pais. Então, é importante a gente não entender essa criança como, coitadinho, mas ele não pode isso, ou ele não pode aquilo. Tudo bem, não pode, mas e se não fosse alérgico, poderia? Outro dia alguém me perguntou assim, nossa, mas seu menino não come brigadeiro? Eu falei, tipo numa segunda tarde, eu falei, por quê? Nem se ele não fosse alérgico, ele não comeria brigadeiro agora. A gente passa isso com a Lívia com a questão do refrigerante, né? Nossa, mas ela não pode refrigerante? Nossa, tadinho. Tadinho. E aí, talvez é o que você comentou, Raquel, que começa muito a questão da compensação, né? Uma vez uma vez que a Lívia não pode com um determinado doce, né? Eu vou compensar com uma outra coisa. E talvez lá na frente isso vá dar origem a algum distúrbio, né? É possível. Sim, é possível, porque... E outra coisa, as crianças são extremamente inteligentes. Eles sabem muito bem que se a gente criar a criança nesse intuito de se você não pode isso, eu te dou aquilo, você ensina a criança a fazer essa jogada. Então, se ela não tivesse alergia, ela não comeria doce todo dia, então ela não tem que comer. Se ela não tivesse alergia, ela não tomaria refrigerante da mesma forma, então não tem que tomar. Eu acho que esse é um caminho que é difícil para a gente, como pai de alérgico, porque a gente já vê uma restrição. Uhum. Eu escuto muito isso. Ai, coitadinho, mas ele já não pode tanta coisa. Eu falo, mas essa tanta coisa que vocês estão falando, ele já não ia comer de jeito nenhum. Não, ou pelo menos não deveria, né? Ou pelo menos não deveria comer. Então eu brinco assim, menino precisa tomar Danoninho? Não. Precisa tomar refrigerante? Não. Precisa comer doce de vez em quando? Precisa, de vez em quando. Mas a gente tem opções inclusivas maravilhosas que vocês têm aí. Não tem que ser todo dia. O padrão alimentar da criança tem que ser saudável. E uma alimentação saudável, a gente consegue fazer independente da restrição que a criança tiver. Meu filho não pode comer ovo, tudo bem. Então ele vai comer carne. Ele não pode comer carne de boi. Então ele vai comer ervilha, lentilha, grão de bico. A gente tem opções, a gente vive num país onde a gama, a variedade de alimentos é muito grande. Uhum. Então, igual quando vocês caíram, eu estava conversando com a Sandra, que eu falei que o Ricardo ainda é alérgico a coco. E ela falou, nossa, mas em Minas, alérgico a coco, é muito comum isso em Fortaleza. Então, dentro das nossas regionalidades, a gente tem uma gama de alimentos que a gente consegue trazer uma alimentação saudável para a criança, independente de quantas forem as restrições que ela tiver. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Que as mães e os pais me entendam.
Eu não estou dizendo que é fácil, às vezes é muito difícil. Mas é possível. Tem alguns relatos aqui, Raquel, aqui nós estamos acompanhando na live, tem alguns relatos de mães que comentam que os amiguinhos passaram a ter alguns alimentos na dieta deles, porque o amiguinho alérgico comia algo mais saudável e eles queriam também. Então, eles passaram a pedir para os pais o alimento que o amiguinho que tem restrição ou alergia, múltipla restrição ou alergia, ele comia também. E aí eles começaram a incluir isso no cardápio porque a criança comia também. Eles começaram a pedir junto, por exemplo, na escola ou em festinhas. Tem alguns relatos aqui de coisa. Então, assim, olha que legal, nesse contexto, existe um movimento contrário, né? A criança com alergia ajudando a introduzir alimentos saudáveis na alimentação das pessoas que não têm restrições. As crianças, de uma forma geral, lidam muito melhor com isso do que a gente, do que nós adultos, do que nós pais. Outro dia, uma paciente minha me ligou para me contar que a mãe da coleguinha ligou para ela e falou que a mãe perguntou para a filha que não é alérgica, de que ela queria o bolo. E ela falou, não sei se era de cenoura ou de banana, acho que era banana. Aí a mãe dela falou, mas você não gosta? Você não quer seu bolo de chocolate? Não, mãe, a fulana, que é minha amiguinha, não pode comer. Eu quero que ela coma. Raquel, então, isso é de uma certa forma, Perdão. Isso traz alimentação saudável para a criança. Só compartilhar, eu acho que é até uma história que nós vivenciamos, né? Quando a Lívia estava ainda, se não me engano, 4 anos, na escola onde ela estudava, eles comemoravam o aniversário na escola. E aí, nos aniversários da Lívia, a gente mesmo fazia, né, tudo que tinha que levar. E eu me lembro que depois de um aniversário, acho que a gente fez uns 2 ou 3 bolos, a gente nem pensava na época ter esse ou essa alergia. Mas a gente fez uns 3 bolos direto para que outras crianças queriam, que era o bolo da Lívia. Queria o bolo da Lívia, olha que Raquel, legal. nós estamos te vendo. Isso é muito bacana. Fizemos até com papel de arroz, todo enfeitado. Voltei? Voltou? Está aqui conosco. Tá aqui. Não, eu acho que as crianças, elas trazem para a gente uma leveza de lidar com isso muito maior do que a gente imagina. Eu vejo muitos casos de muitas crianças que os coleguinhas pedem, mãe, compra o que o fulano pode, compra o que o ciclano pode. Ou uma mãe conversando com a outra e uma mãe tentando entender o que o filho da outra pode comer. E isso basicamente traz para a gente, além como pai e mãe, a gente está preocupado com o que aquela criança está lidando com isso, e ela está lidando super bem. Momentos difíceis vão acontecer, claro que sim. Eu não questiono isso, e vivo isso em casa. Mas a facilidade com que as crianças têm de lidar com isso é bonitinho demais. Me alegra, assim, imensamente de ver. Tem uma outra pergunta aqui, Raquel, não sei se a gente já está encerrando, né? Mas tem uma pergunta aqui, olha. São 2 perguntas muito específicas de alergia a ovo, tá? Tem uma filha de 3 anos que tem alergia à proteína do leite do ovo, e interessante que é a mesma alergia da Lívia, né? E tenho medo de tudo que se oferece a ela, quase eu fico sempre no de sempre, né? Queria muito fazer pão de batata, ou faço pão de queijo, né? Para os mineiros, né? Então, ela fala assim, me dê uma luz, né? Dessa questão, a gente falou um pouco sobre o experimentar, né? Picou na hora que você estava lendo a pergunta e eu não entendi. Comentou assim, né? A alergia alimentar é uma filha de 3 anos, né? E ela tem alergia à proteína do leite e do ovo. E aí ela comentou que ela fica sempre na mesma opção,
Então, ela queria até experimentar outras coisas, mas ela tem medo, né? E qual que é o caminho que essa mãe tem? O caminho que essa mãe tem, que eu vejo, é ir para a cozinha. É testar novas receitas para que ela tenha segurança de oferecer para a filha dela. Se ela tiver um bom fornecedor, uma SOS perto dela, vai lá, compra, ofereça, coma junto com a sua criança. Mostra para ela que não tem que ter medo. Mamãe está aqui com você. Vamos juntas? Eu vejo muito isso, as crianças terem medo de experimentar coisas novas pelo sentimento que é imposto a elas. Não, não come, meu filho, cuidado. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu já fiz isso com meu filho. Não, não come. Na hora que eu vejo o que eu fiz, eu sou mãe. Mas é importante que a criança com o filho, vamos perguntar o que tem, começar a explicar isso para essa criança. O que tem? Olha, esse foi comprado daqui, esse mamãe que fez, esse o XYZ que fez. É seguro para você. Se a criança tiver com medo de experimentar, é importante esse caminho dos pais estarem juntos e comerem juntos. Agora, se a mãe estiver sem saber o que fazer, ela tem que ir ou procurar um bom fornecedor, procurar vocês para comprar o que ela precisar, ou tentar fazer. Não é fácil. A culinária inclusiva, eu falo que ela é um desafio imenso. Quando o João Ricardo nasceu, eu pensava que eu sabia cozinhar. Na verdade, eu tinha certeza. Eu achava que eu cozinhava super bem. Quando ele nasceu, que eu comecei a me deparar, imagina, gente, eu tive uma época de 12 alimentos de restrição. Tudo que eu pensava, não, isso não pode, não, isso não pode. Então, eu tive uma época de restrição muito grande. Mas é possível a gente comer bem e viver bem assim. O que não pode é deixar o medo dominar. O medo não te domina. A sua criança tem que ser muito além da alergia alimentar. Você não pode deixar o medo dominar nem dominar ela. Não é fácil, não. Mas é possível. E tem que procurar ajuda. Procurar apoio. Procurar um grupo de mães que estejam abertas a te ouvir, a te dar ideias, a te trazer sugestões. Eu acho que é um caminho legal. Legal. Alguns comentários aqui dessa questão do ensinamento das crianças, né? Alguns relatos de pessoas que falam que as crianças não ensinam mais, e o preconceito vem dos adultos, né? Que é essa questão o seu filho come produto diferente, o produto que ele come não é bom, é ruim. Então, alguns relatos aqui dessa questão desse ensinamento pelas crianças. É um preconceito nosso, né? Mas eu vou te falar. Nós criamos essas barreiras. Eu já passei por isso, assim, um relato meu. Eu tenho uma enteada, que eu sou apaixonada com ela, de 9 anos. E foi aniversário dela e a gente foi para a casa do meu sogro. Na época, o João Ricardo estava muito estável, ele tinha reações de contato muito intensas. Então, eu comprei um bolo, sem leite, sem ovo, sem nada. Sem nada é ótimo, né? Sem nenhum alérgeno alimentar. E levei para a gente cantar parabéns para minha enteada. Só que eu não falei para ninguém que o bolo era inclusivo. Quando cantou parabéns e todo mundo começou a comer, o meu marido pegou o João Ricardo para sair de perto para ele ninguém pegar nele com a mão suja. Tinha uma série de crianças, tudo. E eu falei, não, pode deixar. O bolo é inclusivo. Foi um espanto. Assim, quê? Como é que é? Não, mentira. Você tá brincando. Não, gente, não tô. Aí a brincadeira geral do aniversário foi eu também quero um bolo inclusivo. Mas se eu tivesse falado antes, eu tenho certeza que muitas pessoas não iriam experimentar. Sem dúvida. Então a gente tem que abrir a mente também. E nós, como pais e mães de alérgicos, a gente precisa também dar umas assim, sabe? Eu acho. Não fala, não, nossa, que delícia. Pois é. Tá vendo? O que ele come, o que ela come também é gostoso. Dessa forma a gente quebra a barreira das pessoas, sem brigar, sem ofender, sem tratar mal, sem nada. Só mostrando para ela com empatia que aquele mundo que a gente vive também é legal. Que o mundo das comidas de alérgeno também são bons, também é bom, também é gostoso. A gente precisa fazer esse papel também. Muito especial também, né, Raquel? Eu falo que
eu brinco, assim, que tem uma frase, assim, né? Eu falo que eu nunca fiz amigos bebendo leite, né? O pessoal usa isso em um outro contexto, eu sei. Mas eu falo que, as minhas grandes amigas hoje, as pessoas que mais me ajudam, que mais me acompanham, são pessoas que o não beber leite me trouxe para a minha vida. Porque a chegada do João Ricardo, com todas as alergias que ele tem, mudou muito a minha vida. E mudou o mundo que eu vivo. Mudou minha vida, inclusive profissional. Mas mudou para melhor. E é importante que as mães pensem, e os pais entendam, que pode mudar para melhor. Filhos sempre ensinam muito para os pais. Eu acredito que as crianças com alergia alimentar, elas ensinam um pouquinho além, porque elas tiram a gente da zona de conforto. E fazem com que a gente abra a mente para um outro mundo. Então, é um ensinamento que eu falo que é diário e é lindo de ver. E é lindo de acompanhar essas famílias, né? Vocês que acompanham, às vezes, mais de perto do que eu, de ver a alegria, os ganhos, os crescimentos pessoais dessas famílias, dessas mães, desses pais, dessas crianças. É bonito demais a gente ver isso. Eu falo que é uma oportunidade. Estou grata a Deus por ter essa oportunidade na minha vida. Legal, bacana. Alguns comentários, né, das pessoas aqui falando para a questão da alimentação, da inclusão das crianças, do ensinamento. O que mais te marcou nessa nutrição e alergia alimentar, assim, que você pode falar? Essa foi a grande lição para mim, falando da nutrição e alergia alimentar, esse paralelo. Travou, não ouvi. Só entendi até o que mais me marcou. Qual foi a grande acho que a grande quebra de barreira nessa vida aí, nutrição e alergia alimentar? Qual foi o grande desafio dessa junção? Eu acho que o grande desafio é o conseguir trazer paz e segurança para as famílias, para que as famílias entendam que é possível comer bem, com segurança, dentro da alergia alimentar. Isso é muito difícil. Porque, às vezes, a gente tira aquela pessoa do que ela está acostumada a comer. Essa é uma grande barreira que eu lido. E eu acho que uma grande barreira que eu tenho lidado muito, muito, infelizmente, é com a facilidade com que as pessoas querem tirar o leite materno das crianças porque elas são alérgicas. Isso me comove, assim, absurdamente. E eu falo que eu sou uma defensora do aleitamento materno mesmo, a não ser que aquela mãe vire para mim e fale, eu não quero. Eu respeito e aceito, e assino embaixo e compro a briga com ela. Mas se ela quer, e ela está tendo dificuldades, e o mundo quer desmamar essa criança, eu acho que essa é a grande barreira que eu trabalho todos os dias. E também tem uma barreira, assim, que eu vejo que me dói muito, e é muito complexa da gente falar, mas que é, às vezes, as dificuldades que eu vejo os pais de entendimento da alergia alimentar. No sentido de que, às vezes, a mãe está imersa 200% dentro daquele mundo e muitas vezes o pai está distante. E isso acaba danificando as relações familiares de uma forma muito profunda. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, que eu tento muito trabalhar e trazer os dois para esse mundo com leveza, com sutilidade, com respeito, mas que eles caminhem juntos. Eu falo sempre que a alergia alimentar ela não pode dividir uma família e ela nem pode rotular uma criança. Aquele fulano é o alérgico. Não. O fulano é o fulano e o fulano tem alergia alimentar. A criança não pode ser taxada. Ela é muito além do que aquilo. Então, eu acho que aí a gente falou você me perguntou uma coisa, eu te falei várias, mas são coisas muito sérias.
E que a gente vê e que eu tento trabalhar isso diariamente e ajudar essas famílias diariamente, porque é difícil, não é fácil. E é interessante, Raquel, que você comentou isso, porque né, nós, como pais de alérgico, né, eu tenho a sorte de ter um parceiro, né, como pai e como também à frente da alergia alimentar na SOS. Né? Mas a gente realmente encontra isso nos grupos de mães que a gente participa, enfim. Grupos de mães. Que a gente participa. Então, realmente isso que eu ia falar agora. Grupo de mães. Grupo é de mãe. Não mãe. é de pais. Isso mesmo. Legal. Sempre que eu falo, eu sempre tento trazer o pai para essa palavra, porque, infelizmente, o que vocês têm, o que eu tenho, não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, a gente precisa trazer para que essa família, como instituição familiar, cresça e se mantenha. E não se quebre por conta da alergia alimentar. Eu vi, a gente falando desse tempo de pandemia, eu tenho acho que saiu hoje ou ontem, não sei, no jornal, que durante a quarentena, quando os cartórios abrirem, o número de divórcios vai triplicar. Olha que tristeza. E aí não é por conta de alergia, mas é porque as pessoas não estão tendo empatia umas com as outras. O momento está difícil, mas está difícil para todo mundo. Não é só para mim. Por coincidência, o meu marido chama Fabrício também, não é só para o Fabrício aqui, não é só para a Bel, não é só para o Fabrício aí. Tá difícil para todo mundo. Então, a gente precisa se cercar de carinho, de amor, de empatia pelo próximo, para que a gente não veja essa instituição familiar se quebrar. Legal. Raquel, assim, nós estamos encerrando. Queria muito agradecer de coração você aceitar o convite, o nosso convite, para fazer essa primeira live. Tomara que seja de muitas. Foi uma conversa extremamente agradável, extremamente rica de conhecimento. Então, gratidão nossa por ter aceitado esse convite nosso, tá? De coração. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, porque eu falo que eu tenho um propósito na minha vida, que é ajudar as famílias com alergia alimentar. Eu falo isso de coração e eu sempre me emociono quando eu falo isso. Porque da mesma forma que eu encontrei pessoas boas que me ajudaram, que me ajudam, ser pessoas, aquela pessoa que ajuda, que seja como um ombro amigo, que seja com uma palavra de carinho, que seja com um conhecimento nutricional, que eu possa ajudar. Se eu puder ajudar, e se esse nosso bate-papo foi tão gostoso, tiver ajudado uma pessoa, para mim, tô mais rica, feliz, mais realizada hoje. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada, Raquel. Gente, obrigado por estarem com a gente. Pessoal, obrigado por estarem conosco nessa live. Traremos novas informações, novos conhecimentos. Foi muito bom, tá? Agradecemos e boa noite a todos. Obrigada. Obrigado.